Shalom, shalom, meus queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que você esteja com o seu coração aberto e também a sua mente preparada para receber mais uma palavra de Deus. Amados, vamos estar continuando com o assunto As Raízes das Prisões da Alma, um guia prático para a cura e libertação de cada indivíduo. Hoje, queridos, o tema é bênçãos no amamentar, perdão e fases da infância. Creio que você vai estar recebendo um assunto importantíssimo para esclarecer suas dúvidas e te levar a um conhecimento profundo. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio a comunidade Nação Ministério Pleno. Nosso ministério fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Somos um ministério que trabalha com libertação de alto nível, personalidades restauradas, ou seja, a área da mente, emoções, sentimentos e vontades. E, queridos, estamos trazendo assuntos para que você seja impactado com a cura nas suas emoções. Bênçãos no amamentar. Amamentar é um ato natural, reconhecido como a melhor forma de alimentar, proteger e amar uma criança, suprindo todas as necessidades do bebê nos primeiros meses de vida, para um crescimento e desenvolvimento sadio. Inclusive, amados, o leite materno foi reconhecido como o primeiro melhor alimento do mundo. É inegável que uma amamentação eficiente traz uma conexão profunda entre uma mãe e seu filho. Muitos estudos e experimentos científicos comprovaram que através da amamentação, mãe e filho têm oportunidade de envolvimento e aprofundamento afetivo e que ocorre uma redução do efeito traumático da separação provocada pelo parto. Então, queridos, como estamos falando da fase oral, o conflito principal nesta fase é o processo do desmame. Do ponto de vista nutricional, oral e emocional, é imprescindível que a amamentação exclusiva ocorra até o 6º mês. E muito importante, a criança será amamentada até 2 anos ou mais. Entretanto, a partir de 6 meses, ela já tem condições de iniciar o processo lento do desmame. Se o desmame ocorre de forma brusca, pode acarretar sérios transtornos emocionais no futuro. Na fase oral, há a sucção e a canibal, que se inicia com a eclosão dos dentes. Esse segundo estágio da fase oral ocorre com o surgimento dos dentes e também é chamado de canibalístico ou sádico, pois o bebê, para aliviar a dor e o desconforto do nascimento dos dentes, morde bastante. Pessoas encarceradas nesta fase podem se tornar hostis, agressivas e sarcásticas. Como foi a sua amamentação? Até que idade você foi amamentado? Como foi o processo de desmame? Você manteve a chupeta até que idade? Será que não estamos encarcerados nesta fase? Então, queridos, pesquise sobre essas informações relacionadas à época da sua vida, pois a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio.
Agora, queridos, vamos ver a fase anal dentro da primeira infância. A fase anal se inicia por volta dos 2 anos e termina aos 3 ou 4 anos de idade, aproximadamente. Nessa fase, a criança aprende a controlar os esfíncteres por meio do treino do toalete. O controle fisiológico obtido nessa fase leva a criança a perceber que o controle, de um modo geral, é uma nova fonte de prazer. Aliado a isso, elas percebem que são observadas e elogiadas quando se sai bem, ou repreendidas quando não. Pela teoria freudiana, os pais são muito exigentes e a criança acaba, às vezes, não respondendo satisfatoriamente a essas exigências. Em contrapartida, ela poderá desenvolver 2 reações. Primeiro, defecando onde e quando quiser para desafiar os pais. Segundo, reter as fezes. Meus amados, alguns estudiosos subdividiram a fase anal em expulsiva e retentiva. As pessoas encarceradas nessa fase tendem a apresentar o seguinte: comportamento agressivo na idade adulta, uma fixação mais grave na fase expulsiva pode levar a um transtorno psicótico paranoico, enquanto um encarceramento grave na fase retentiva poderia causar o desenvolvimento da neurose obsessiva. Na fase anal, o desejo é o prazer e localizam-se primordialmente nas excreções e fezes. Brincar com massas e com tintas, amassar barro ou argila, comer coisas cremosas, sujar-se, são outras atividades prazerosas. Meus queridos, um encarceramento nessa fase pode causar conflitos para o resto da vida em torno de questões de controle, de guardar para si ou entregar. O caráter anal é caracterizado por algumas situações. Por exemplo, ordens, parcimônia, que é o econômico, e teimosia. A criança que sofreu algum bloqueio, quer seja pela falta de atenção dos seus pais ou pela falta de conceitos não tão bem definidos, ou críticas e desapontamentos recebidos pela falta de reconhecimento e elogios, poderá tornar-se um adulto controlado demais, perfeccionista e impecáveis de traços negativos. Amados, adultos que não lidam bem com críticas, tais como aqueles que não respeitam seus superiores, tiveram algum conflito na fase anal. É como se retomassem a lembrança da voz do pai ou da mãe que os criticava ou punia. Em contrapartida, eles se tornaram críticos demais, desafiadores e competitivos. Estão acostumados com a recompensa porque precisam mostrar seu valor e tornam-se competidores natos, pelo prazer de controlar ou ganhar. A criança que entendeu que o processo de defecação lhe acarretava como sendo algo sujo, impuro ou diferente, trazendo em si mesmo o peso das críticas e da punição, desenvolverá dentro de si um sujeito arredio e de difícil convivência, além da avareza transferida do controle fisiológico para o econômico, retendo para si ao invés de expulsar. O indivíduo, queridos, acredita que dar a sua obra-prima, ou seja, as fezes, como presente, vai lhe trazer consequências desastrosas como na infância. Intestino preso e prisão de ventre são recusa na exteriorização dos sentimentos. O primeiro representa a completa negação da pessoa em se doar,
para a vida e para aqueles que estão ao seu redor. Recusa a externar tudo o que sente. São pessoas fechadas, mantêm seus sentimentos presos e não se abrem para ninguém. Quem sofre de intestino preso não vive uma relação harmoniosa com a vida, por revelar-se demasiadamente fechado em si. Por isso, acha que não sente nada. Reprimir o sentimento é distanciar-se de si a ponto de não conseguir identificar aquilo que está sentindo. Já, queridos, na prisão de ventre, a permanência do bolo fecal no interior do intestino grosso causa a fermentação e petrificação, resultando no aumento da produção de gases. Isso remete para pessoas muito contidas, que também se recusam a doar-se, agarrando-se excessivamente às coisas. Não se dão por satisfeitas enquanto não exploram o máximo da situação. Amados, como são pessoas reservadas, mantêm situações mal resolvidas interiormente. Prendem-se ao passado, não largam o velho para assumir algo novo. Agora, queridos, vamos entender o cuidado de bom senso. Praticar uma dieta rica em alimentos do reino vegetal, crus, frescos, integrais, com elevado teor de fibras e substâncias antioxidantes. Praticar caminhada também é importante. Então, queridos, vamos estar falando do perdão, para que você entenda alguns pontos importantes. Não podemos deixar de falar sobre o perdão, que é o ato de liberar alguém. Na Bíblia, queridos, essa palavra quer dizer literalmente abrir mão, deixar ir embora. É como desistir do pagamento de uma dívida. Jesus usou essa comparação quando ensinou seus seguidores a orar. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós mesmos também perdoamos a todos aqueles que estão em dívida conosco. Também, queridos, na ilustração do escravo que não quis perdoar, Jesus comparou o perdão ao cancelamento de uma dívida. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a certo rei que quis fazer contas com seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado que lhe devia 1000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração
não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Esse texto está em Mateus, capítulo de número 18, do versículo 23 até o versículo 35. Meus queridos, perdoamos outros quando deixamos de guardar ressentimento. Além disso, abrimos mão de qualquer compensação pelas mágoas ou prejuízos que tivemos. A Bíblia ensina que o verdadeiro perdão nasce de um amor que não procura seus próprios interesses. Esse amor não contabiliza erros. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 até o 5, você encontra esta passagem. Queridos, em Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 22, está escrito: Então Pedro, aproximando-se dele, diz: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Meus amados, agarrar-se à falta de perdão é como agarrar-se ao bolo fecal e não liberá-lo. Só irá trazer sérios problemas. Quando não perdoamos, ficamos presos à pessoa, à situação que nos ofendeu, e assim travamos espiritualmente e emocionalmente toda a nossa vida. Vamos aqui para uma reflexão. Como você vivenciou a fase anal? Você conseguiu defecar com facilidade? Você vive constipado? Então, amados, vamos estar falando da primeira à segunda infância. Queridos, segunda infância, anos pré-escolares, de 3 a 6 anos. Período importante para o seguinte: o desenvolvimento físico e motor da criança, o desenvolvimento da linguagem, o desenvolvimento do pensamento, o processo da socialização. Desenvolvimento físico e motor. Vamos então falar desse assunto. É a fase de crescimento físico, onde as crianças ganham altura, peso e desenvolvimento dos músculos maiores. Tem a fase do desenvolvimento das habilidades motoras gerais, ou seja, habilidades físicas que envolvem movimento com os músculos, como pular e correr. Também, queridos, dentro desse assunto tem a fase do desenvolvimento das habilidades motoras finas, ou seja, das habilidades físicas que envolvem movimentos coordenados menores, tais como desenhar e escrever o próprio nome. Também nós temos as habilidades motoras gerais, que é correr, pular, andar de velocípede, patinete, chutar e dançar. A criança aqui aprende a se organizar no espaço. É importante que ela tenha oportunidades diversificadas para exercer suas capacidades e habilidades físicas. Ela já consegue recortar, desenhar e manusear objetos pequenos. Também, amados, tem o desenvolvimento da linguagem. E falando de desenvolvimento da linguagem, é o ganho de vocabulário. Nessa fase, a criança começa a conhecer e usar palavras novas, organizar o tempo das falas, que é o passado, presente e futuro, e o desenvolvimento da linguagem na segunda infância acontece paulatinamente, assim como o cognitivo. Processo da socialização. Vamos então entender esse processo. Esse desenvolvimento está marcado pela entrada da criança na pré-escola. As brincadeiras passam a ser em conjunto com outras crianças, aprendendo então
a interagir. O desenvolvimento inicial de atitude de altruísmo, que é dar o lanche para o coleguinha que não tem, como também a empatia, ser carinhoso com uma criança chorando. Solidariedade, que é ajudar o colega. Também nós temos o desenvolvimento da personalidade. Falando de desenvolvimento da personalidade, a construção do eu, fase da diferenciação individual em relação ao outro. Como eu sou? Quem eu sou? Quais minhas semelhanças e diferenças em relação ao próximo? Amados, fase também da diferenciação de gênero. O que é ser menino e menina? Quais as semelhanças entre ambos? Dentro da segunda infância, encontramos também a fase fálica. Vamos entender o que seria a fase fálica. Fase fálica, queridos, é a denominação fálica que vem de falo, que significa pênis, e que simbolicamente estaria ligado ao poder e à disputa. Essa fase ocorre entre 3 a 6 anos de idade. Nessa fase, é muito comum uma criança manipular os próprios genitais, reconhecendo essa região como uma zona geradora de prazer. Nesse período, queridos, a zona de erotização é o órgão sexual. Focalizando o prazer nas genitálias, ela então percebe que tem um pênis ou lhe falta um. As diferenças do corpo são ativadas na consciência. O menino desperta um interesse narcísio pelo próprio pênis, em contraposição à descoberta da ausência desse órgão na menina. Outra característica da sexualidade infantil, segundo Freud, é que o órgão sexual feminino, propriamente dito, ainda não desempenha nela qualquer papel. A ênfase recai inteiramente no órgão masculino. Ainda segundo esse estudioso, a menina passa a desejar ter um pênis ao descobrir que lhe falta um, o que constitui um momento crítico ao desenvolvimento psicossexual feminino. Essa descoberta de que é castrada representa um marco decisivo no crescimento da menina. Daí parte 3 linhas de desenvolvimentos possíveis. Uma conduz à inibição sexual ou neurose. Outra, a modificação do caráter no sentido de um complexo de masculinidade. E a terceira, a feminilidade normal. Nesse momento começa a surgir um interesse e a brincadeiras com o sexo oposto. É importante que os pais auxiliem para que a criança compreenda essas diferenças sem traumas ou proibições, vivenciando a infância de maneira saudável. Porém, queridos, sabemos que muitas vezes, por desconhecimento e sem saber como lidar com a sexualidade da criança, os mentores, educadores e familiares entram em pânico e acabam reprimindo e não orientando com naturalidade e tranquilidade, resultando num bloqueio nessa etapa. Amados, os pais não devem comparar este ato da criança, tocar os genitais e a curiosidade em relação à sexualidade na infância com o olhar de um adulto, compreendendo que a criança não faz nenhuma associação desse ato com o ato sexual em si. Ela apenas sente prazer. Se for reprimida, ela sentirá culpa e, na fase adulta, consolidará a visão que tocar-se é algo a ser ignorado ou que é feio, sujo, proibido, ocasionando dificuldade de relacionar-se sexualmente e sentir prazer. Queridos, assim tornará uma pessoa encarcerada na sexualidade, não conseguindo
se desenvolver plenamente com seu cônjuge. As vivências afetivas sexuais nessa fase, assim como nas demais, podem marcar positivamente ou negativamente a construção da identidade de uma pessoa, sua personalidade e seu caráter. Então, amados, dentro dessa etapa, o complexo de Édipo, desenvolvido por Freud, é um dos conceitos fundamentais referindo-se a algo comum e universal no desenvolvimento infantil, marcado pela disputa do sexo oposto. Como, por exemplo, o menino disputa com seu pai o amor da mãe. Para chegar a esse conceito, o pai da psicanálise se baseou na tragédia mitológica grega de Sófocles. Cercado de proteção, a criança tem uma relação triangular com seus pais e crê que os progenitores são seus, devido à extrema dependência deles para a sobrevivência. A partir dos 3 aos 6 anos, a criança tem sua vida marcada pela frustração que esse complexo oferece. Ao perceber que não é o centro do universo e o amor dos seus pais não é unicamente seu, pois amam-se também. Ao identificar a relação dos pais, essa criança passa a responsabilizar o progenitor do mesmo sexo pela separação, desejando o amor, proteção e total atenção do progenitor do sexo oposto, tornando-se mais hostil com o mentor do mesmo sexo. Queridos, o complexo começa a aparecer quando um menino começa a manifestar de forma exagerada a preferência pela mãe. O menino passa a desejar que a mãe exista apenas para ele. Torna-se ciumento em relação ao pai e faz de tudo para eliminá-lo de sua convivência com a mãe. Ao mesmo tempo, ou posteriormente, sente-se culpado de uma falta grave. Experimenta remorsos em relação ao pai. A mesma coisa acontece com a menina. Ela passa a desejar o pai e repelir a mãe. Nesse caso, o nome que se dá ao complexo é complexo de Electra. Quando o complexo não é superado, então vamos entender. Quando a menina tem dificuldade de construir uma ideia sobre si própria como alguém interessante, capaz de ter uma relação conjugal ou de estar segura para não se sentir ameaçada por outras mulheres, essa fase não foi superada. Então, queridos, para entender quando o complexo não é superado, vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro, problema nos relacionamentos. A mulher pode ficar solteira pelo resto da vida, já que acha que é casada com o pai. Segundo, busca por homens mais velhos. O casamento com homens mais velhos, nos quais elas identifiquem a figura do pai. Terceiro, assumir muitas responsabilidades. Ela pode assumir toda a responsabilidade à sua volta. Quarto, ter a mãe como inimiga. Também é uma possibilidade a mãe ficar com ódio da filha e elas se tornar inimigas. É como se a mãe quisesse punir a filha pelo resto da vida. Na verdade, amados, a preferência da criança por um dos pais não tem conotação sexual. É apenas a necessidade que ela sente de ter a mesma atenção que os pais recebem. O principal é quando os mentores percebem essa reação da criança e não cedem, dando atenção exclusiva, fazendo-a entender que existe uma vida além dela. Na hora de dormir, por exemplo, o filho deve ficar no próprio quarto e não no quarto dos pais. É fundamental ocorrer essa intervenção dos pais para que esses pequenos cresçam e tenham uma saúde emocional bem desenvolvida, para que dessa forma não fiquem presas à figura do pai ou da mãe na hora de buscar seus pares. Vamos aqui uma reflexão. Como você vivenciou essa fase?
Importante conhecer. E vamos então para a terceira infância. Amados, terceiro período de vida do indivíduo, as idades de 6 a 12 anos, é uma fase escolar e social, onde as crianças precisam se alimentar bem e necessitam de cuidados especiais. As experiências vividas pelas crianças nos primeiros tempos de vida têm um impacto decisivo na construção cerebral, na natureza e extensão da sua capacidade adulta. Nessa fase, ela precisa ser observada pelo adulto, que, compreendendo a criança, a ajuda para desenvolver a autoconfiança e o autoconhecimento. Por volta dos 7 ou 8 anos de idade, as crianças passam a racionalizar os seus pensamentos e suas crenças, procurando as razões ou porquês por detrás de um problema. A partir dos 6 anos, elas passam a comparar-se com outras crianças da mesma fase etária. Já na fase dos 10 anos, elas passam a dar mais importância a um grupo de amigos que possuem gostos semelhantes. A faixa etária, que vai desde o 10º ano de vida, é uma época de intensas mudanças físicas e psicológicas, chamada de pré-adolescência. Meus amados, nesse período de vida, elas passam a ter mais responsabilidades e, ao mesmo tempo, em que passam a querer exigir mais respeitos de outras pessoas, particularmente dos adultos. Muitas vezes se sentem rejeitadas pela sociedade, podendo desencadear problemas psicológicos como depressão ou até mesmo anorexia. Queridos, a pré-adolescência é marcada pelo início das intensas transformações físicas na transição criança-adulto, o surgimento da puberdade, onde ocorrem as mudanças corporais e amadurecimento dos órgãos genitais. Então, amados, eu vou ficando por aqui. No próximo devocional, eu vou estar falando de traumas de infância e vida adulta. E também nós vamos estar falando de temas importantes como abuso sexual infantil e consequências a curto prazo do abuso sexual dentro das áreas físicas e comportamentais. Então não deixe de estar conosco no próximo devocional. Vai ser fantástico, você vai descobrir muitos traumas e feridas que estão aí, muitas das vezes, dentro de você. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Após se inscrever, você vai lá no sininho e ative para que você receba notificações todas as vezes que postarmos um assunto interessante, um tema importante, quando nós também estivermos ao vivo no nosso YouTube. Queridos, é só você se inscrever e também você ativar o sininho, ok? Também não esqueça, meu querido, dê o seu like é importante, nós vamos chegar em outras pessoas, ok? Quando você dá o like. E não esqueça de comentar os nossos devocionais. É importante o seu comentário, é importante seu ponto de vista, é importante você fazer aqui abaixo o comentário, ok, amados? Também estamos nas redes sociais, lá no Instagram, você vai colocar @Ministério Pleno. Facebook é simples, é só ir lá e colocar @Ministério Pleno. Já no TikTok, você vai colocar Ministério Pleno e o número 10, ok? Juntinho você vai colocar Ministério Pleno 10. Meus queridos, então eu vou ficando por aqui com essa revista eletrônica preciosa de alta informação e eu deixo para você um cheiro no coração. Como eu amo os momentos que eu passo contigo, onde encontro a paz que a sua palavra me traz. Para ti estou atento,
permaneço ouvindo. Aqui quero estar. Deus, meu coração quer mais de ti. Faz algo novo em mim e eu entrego-me. Meu prazer é viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abro a ti meu coração e os meus medos fugirão. O teu toque, tu